O programa Opinião de hoje começa com um desafio. O desafio é associar trabalho e vida pessoal. Uma grande parte das pessoas, essa relação entre o sucesso profissional e a vida pessoal estão separadas. Mas será? É nessa discussão que surgiu o coaching, e é um nome novo, num campo que se discute muito. A capacidade do homem associar seus desejos pessoais, sua vida pessoal, seu perfil e o sucesso no trabalho. Eu vou conversar sobre esse tema com o Paul Anwanter. Ele é presidente da Associação Chilena de Coaching, é também presidente da Impact, e é com ele que eu converso agora. Paul, bem-vindo à Opinião. Muito obrigado pelo convite. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: o coaching é uma palavra nova para a maior parte das pessoas, mas ele discute um tema antigo: o ser humano e o trabalho. Até que ponto nós conseguimos ter sucesso no trabalho sem esquecer quem nós somos? E às vezes quem nós somos atrapalha o trabalho. É certo. Como é muito pode, certo. Como a gente pode associar isso? É muito certo. Eu acho que a complexidade se dá quando você começa a se desenvolver e começa a esquecer também que parte do trabalho é você, parte do que é você é o teu trabalho. Quando você está bem em casa, às vezes o trabalho pode ser o foco de problema. Outras vezes, quando no trabalho estão bem as coisas e em casa não estão bem, você mistura e começa a integrar. Agora, a gente sempre teve a ideia de que é difícil conciliar esses dois mundos, a vida pessoal e o trabalho. Eu acho que sim, porque se você lembra do mundo desde a época de Taylor, as pessoas concebiam o trabalho como uma parte produtiva, não como uma parte onde a tua essência, a tua identidade deveria estar inserida para, assim, você fazer uma diferença. Porque muitas pessoas hoje devem ser os seus heróis da sua própria história. Se você consegue se imaginar que na tua vida você vai ter filhos, imaginando que você tenha filhos, ou você se case ou não, mas você desenvolve uma atividade com um casal, você procura ser feliz, e que mais? Você acha que as pessoas pensam um pouco por uma vida inteira? Poucas metas? Eu acho que de repente elas seguem o que a gente chama de mainstream, né? Como o fluxo do que é a mesma vida. Mas cada vez mais eu percebo que as pessoas estão procurando se desenvolver e marcar a diferença. E que o trabalho seja a diferença, que os filhos sejam a diferença, que o relacionamento com as pessoas seja a diferença. E coaching ajuda nisso. A diferença da nossa vida estaria mais próxima do que a gente imagina. Nós às vezes não percebemos aquilo que pode ser o diferencial que nos faça um ser humano melhor, é isso? Talvez seja isso também. E também a consciência que dá o trabalho quando você tem um coach. Porque não é só o processo de coaching. Coaching, como você perguntava, é uma palavra nova, mas é um processo de você tomar consciência e saber que você pode fazer coisas diferentes para conseguir resultados diferentes. Então, o coaching ele vai tentar me equilibrar entre uma vida profissional, uma vida de trabalho, uma vida de ser um agente no mundo em que eu vivo, e ao mesmo tempo estar bem resolvido comigo mesmo. Também. É que é inevitável. Cada vez que você está vivendo uma experiência, essa experiência tem ao menos 4 perspectivas. Tem a tua mesma perspectiva, a perspectiva psicológica, tem a perspectiva semântica, onde você pode dar significados e procurar a semiótica do que você está vivendo. Tem a perspectiva sistêmica, quer dizer, tudo que você faz está influindo em outros. E tem a perspectiva do que é a mesma observação associada aos padrões culturais de onde você está vivendo. Então, é impossível que você faça alguma coisa só mexendo numa variável e você acredita que só aquilo é que vai ser causa e efeito. Mas isso é mais complexo para a grande parte das pessoas, você conseguir ter um ato consciente de tantos lados. Exato. Por isso precisa um coach. Vamos pensar nos gestores, vamos pensar numa pessoa que trabalha no mundo que a gente tem hoje, que é um mundo mais um trabalho intelectual do que um trabalho braçal. Uma pessoa que planeja uma carreira. Certo. E ele, para planejar essa carreira, ele pensa, como você mesmo tem um fluxo, as coisas vão num certo caminho natural. Sim. Mas você vai fazer a diferença. Né? Aonde que entra o coaching? Em que momento a pessoa percebe, eu não consigo mais lidar com a minha carreira e comigo? Em que momento alguém percebe a necessidade de ter uma orientação como essa? Talvez justamente quando ele se faça essa pergunta. Como é que eu posso fazer a diferença que vai marcar a diferença? Que é um segundo nível de processo lógico.
é a observação sobre a ação da experiência. Em termos de filosofia, você pode falar que a experiência mesmo é o objeto, né? Mas quando você sai dessa experiência, você está observando o objeto e desde aí você começa a fazer análises. E você pode mudar a sua vida porque você já não é o objeto. Aquilo que seria alguém que olhasse a nossa forma de agir, não sendo nós mesmos, mas entendendo um pouco o que nós somos. Sim, sim. É tentar entender quais são os sentidos que nós damos para a nossa vida, nossas ações, até Sim. que ponto nós estamos fazendo aquilo que pensamos que estamos. Ou seja, muitos de nós acreditam que fazem uma tremenda diferença e não fazem diferença nenhuma. É isso. E alguns talvez façam mais do que imaginam. Entra outra variável, Gilson, que é a variável da base epistemológica, né? Que depende onde é que você tem a tua base cultural, que você vai dar os significados que você dá para as ações, as metas e objetivos da tua vida. É muito diferente ter uma base epistemológica de alguém que tem um certo grau de desenvolvimento de consciência que outro que está muito trabalhado. Então, talvez exista justamente, é que nem aquela piada do cara que estava pescando, lembra? Não sei se você não lembro, mas vamos lá. Você tem o direito de contar, vamos lá. É uma metáfora que se ensina em management, né? Que tem um cara que está pescando e chega um executivo e fala: o que você está fazendo? Ele fala: não, pescando, só um peixe. Então ele depois bola todo um projeto de marketing para que ele tenha, não sei, 10 fábricas, para no final conseguir estar tranquilo e estar pescando um peixe. Ou seja, ele estar ali é resultado de um processo maior. Mas, por outro lado, se você tem esse desenvolvimento de consciência sobre uma base epistemológica, talvez você não precisa viver esse processo. Entendi. Você tome decisões muito antes e você faça o que você quer fazer. Então, muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer fazer. Aí você tocou a palavra-chave. Nós temos na nossa sociedade, trabalho implica em se relacionar com um grande número de pessoas. Sim. E se relacionar com um grande número de pessoas hoje está se transformando num problema. Sim. Afinal, nós temos uma dificuldade muito grande no mundo de hoje de abrir mão um pouco do nosso olhar e perceber que existe o olhar dos outros, Sim. que nem sempre é, ou pode ser desprezado. Certo. Mas também a gente não pode passar a vida inteira pensando no que os outros pensam de nós. Ou seja, será que eu estou agradando? Será que estou tendo sucesso? Será que as pessoas reconhecem o meu sucesso? Certo. Nós temos que ser um pouco convencidos daquilo que nós somos. Nós temos que ter certa consciência que nós temos, né, sobre nós mesmos. Como é que a gente constrói uma consciência? Eu sei que sou um bom profissional, mas ao mesmo tempo eu tenho relações com outras pessoas. Sim. E como é que eu me relaciono com essas pessoas? Aproveito essa relação para crescer e consigo conviver com essas pessoas sem ao mesmo tempo ser oprimido e oprimidas, que é o grande problema que a gente tem hoje nas corporações. Bom, a tua pergunta é profunda e complexa, porque não existe como uma receita, assim, como é que eu posso ser feliz. Existem 1 bilhão de formas infinitas. E aqui desenvolvimento de consciência é um processo. Então, parte desse processo eu acho que vai acontecer através das perguntas que essa pessoa se responda, mas que as respostas que possa ter para perguntas que não se fez. Você tem coisas que eu não sei perguntar até a mim mesmo. Eu acho que esse aí tem um ponto que é chave. Tem perguntas que você nunca, provavelmente, imaginou que pudesse se fazer para você mesmo. É uma descoberta complexa isso. Mas não necessariamente as perguntas são complexas. Podem ser perguntas muito simples. Por exemplo? Você é feliz? Isso é uma pergunta complexa. Porque você tocou que a felicidade é um momento. Tem momentos em que sim, tem momentos em que você percebe que não. Depende. Por exemplo, quando você fala que sim ou que não, você está num pensamento ocidental, porque considera justamente que é um momento. Mas no pensamento oriental, eles consideram que a felicidade é um estado de harmonia. Que pode ser permanente ou que pode ser... Que é permanente. Uma vez que você está em permanente harmonia, você é feliz, não é que você está feliz. É uma pergunta muito simples. Agora, numa sociedade como a nossa, ocidental, que a gente sempre trabalha com resultados, não é só resultado profissional, não. É resultado da nossa vida pessoal. Sim. A gente sempre está calculando que, para pensar, fui feliz, conquistei objetivos, olha para o passado e fico pensando nos meus troféus. Né? Você não me respondeu a pergunta, rapaz. Se eu sou feliz? Bom, eu me considero feliz. Agora eu estou vivendo um momento feliz, por exemplo. Né? Mas a felicidade, para nós ocidentais, ela é muito mais um conceito, eu chamaria de fechado, do que esse conceito aberto. Tem que estar muito bem comigo para me sentir feliz. Mas aí exatamente onde entra
uma outra forma de pensar, que novamente a gente vai no Oriente para se enriquecer, que é o pensamento dialético, onde nada é o que é exatamente, sempre tem outras possibilidades e alternativas. E justamente o que acontece é que às vezes a gente se fecha e acha que essa é a única forma de fazer as coisas, e existem muitas. Existem muitas. Claro, tem outros resultados, mas existem muitas. Agora, como que a gente pode conviver com essas muitas formas, se nós somos educados às vezes para enxergar apenas uma delas? Nós somos sempre ligados àquelas coisas. Vocês estão indo bem ou vocês estão indo mal? Ou você é um sucesso ou você é um fracasso? Ou você está parado ou você está andando ou está andando para trás? É como winners and losers. É difícil uma sociedade dessa, porque tipicamente vão ter poucos winners e muitos losers. E como é que eu posso fugir disso? Desse maniqueísmo? É uma premissa errada. É uma premissa que procura uma coisa imediata, que é uma coisa que não necessariamente vai satisfazer todo mundo, mas como você não se dá a licença de se perguntar, então você acha que essa é a realidade que existe. É o construto da tua mente que faz isso real, mas não é real. Bom, estamos conversando com o Paul Anwandter e nós estamos falando sobre o coaching. Essa última colocação do Paul vai ter que ser bem trabalhada no sentido de que o ser humano vai ter que rever todos os seus conceitos em relação ao que é competitividade, trabalho, ambiente pessoal e ambiente profissional, ou seja, uma reconstrução desse ser humano. Aí nós vamos falar um pouquinho mais do profissional de coaching, ou seja, como reconstruir um homem que está no ambiente de trabalho, numa sociedade que exige dele produção, competitividade, conseguir lidar com tudo isso. E numa sociedade que cada vez mais os seres humanos estão se entregando ao mundo, entre aspas, do trabalho, estão abandonando um pouco mais a vida pessoal. Daqui a pouco a gente volta para conversar com Paul Anwandter. O Opinião está de volta e estou conversando sobre o coaching. Meu entrevistado é Paul Anwandter. Paul é diretor da Impact. Ele também é presidente da Associação Chilena de Coaching e ele conversou comigo no final do nosso primeiro bloco sobre esse novo homem com um novo olhar, que ele precisa reencontrar-se num ambiente extremamente competitivo e num ambiente que cobra das pessoas produtividade. Aí você fala assim, bom, nós temos que ter uma mudança de valores. Como ter uma mudança de valores numa sociedade que nos bombardeia o tempo todo, que o sucesso tem nome, o sucesso tem seus troféus e a gente precisa alcançá-los para ser reconhecido. Agora está com você. Bom, eu não sei se tem que fazer uma mudança de valores. Eu acredito que as pessoas devem pensar sobre que valores querem viver, que é diferente. Mas através da história você vai achar que existem muitos valores. Desde a época agrícola, né? Por exemplo, a produção e a industrial, a produção era um negócio que era importante. Hoje a gente poderia falar que o dinheiro novamente passa por cima da produção, porque se você tem dinheiro, você compra a produção. Mas existe um nível de valores que hoje está indo mais além disso. E que é como é que você conjuga tudo isso de uma forma ética, consciente, ajudando as pessoas. E estranhamente esses negócios têm muito sucesso. O que está rompendo paradigmas daquilo tayloriano outra vez, onde você tinha que quase espremer o trabalhador e dar poucos benefícios. Não. Empresas como a Google, como a Apple, entregam muitos benefícios, são muito boas para as pessoas que trabalham lá, porque sabem que dependem das ideias. E as ideias são férteis quando existe criatividade, e a criatividade é muito melhor em situações como essas. Então, a parte de valores, eu acho que também é um desenvolvimento associado à consciência. Você vai adotando. Não significa que você não queira viver numa sociedade onde exista sucesso, você vai ser reconhecido, mas é mais rica, tem mais profunda. Você se conecta com mais coisas, com mais emoções, você é mais integral. Você é um desafio. É um desafio. É um desafio para uma empresa, você apostar naquilo que nós costumeiramente estamos colocando de lado. E você sabe por que é um desafio? O desafio vai suceder porque, por exemplo, você poderia ter esse nível de consciência e de valores. E você fala, olha, quero dar todos esses benefícios aos meus trabalhadores. E agora eu vou falar alguma coisa politicamente incorreta. Mas poderia ser que você tenha um sindicato
que têm muitos valores e eles não estejam de acordo. E cada vez que você dá um benefício, eles vão acreditar que você poderia estar dando muito mais. Então eles vão fazer uma greve. Certo? Porque existe um choque cultural, valórico, e esses não vão conseguir conversar uns com os outros. Então, como é que a gente sai desse impasse? Bom, o que tem um nível de consciência e conhece os valores que estão em jogo deve equilibrar e equalizar a comunicação. Porque isso que você fala não é simplesmente entre uma empresa e um sindicato. Conforme você estava falando, eu penso que é uma relação entre duas pessoas. Também, exato. Por exemplo, entre um pai e um filho. Por exemplo, claro. Entre o marido e a mulher. Também. Isso não, amigos, isso colegas de trabalho. Isso já não é conveniente falar aqui com a gente. Não, tudo bem, mas que algumas pessoas que estão nos vendo devem ver esse tipo de conflito existe em quase todos os lugares que a gente se relaciona. Certo. E que nem sempre eu estou num diálogo com uma pessoa, a pessoa pode estar me valorizando, me avaliando de uma forma ou de outra. É certo. Eu sou estimulado a acreditar que você está compreendendo todos os atos que eu tenho em relação a você, as boas ações que eu tenho em relação a você. No final eu posso perceber que tudo isso não passou de um engano meu. Não sei se é um engano, é a tua realidade. Porque se eu falasse engano, eu estaria assumindo que o que eu vejo, eu construo, é a realidade correta. Eu acho que a realidade correta é aquela que a gente vai co-construindo com outras pessoas. Agora, como é que a gente faz para aprofundar esses valores? Como é que a gente faz para sintonizar essas relações? Ou para a gente poder conviver de forma pacífica com os nossos valores, nossas ações e dos outros? Bom, as pessoas que têm valores mais rígidos, né, vão evolucionar, vão evoluir, elas vão se desenvolver, mas tem o seu tempo. É como uma criança, né, que está no mundo egocêntrico, passa depois para o etnocêntrico, para chegar no mundo cêntrico. Ela vai chegar no mundo cêntrico, talvez. Exato. Mas alguns chegam e se mantêm no egocêntrico até os 80 anos. Mas a realidade é que é um processo. Você não pode empurrar alguém. Não é que ela vai fazer um curso de fim de semana, um curso que não é transformador, para mudar. E aí que entra o coaching. E aí? E aí que entra o coaching. Entra o coaching, porque existe uma mudança de conceito que não é só você fazer um câmbio, uma mudança específica, é como é que a pessoa se transforma. Que é diferente. Por exemplo, se eu estou no segundo andar, no terceiro andar, e eu me mudo para o 16º, por exemplo, talvez eu seja a mesma pessoa. Não porque eu mudei de andar que eu vou ser diferente. Mas o que acontece se eu mudo de país? Eu vou para, não sei, para a China, para a Rússia? A mudança é muito mais profunda, muito maior. Mas é a mudança ou eu vou ter que me transformar para me adaptar numa identidade que realmente saiba conviver com aqueles valores que são diferentes dos meus? Eu acho que você tem um desafio muito maior, porque, vamos supor, se você vai para a China, aonde você estiver, estará denunciado que são outros valores. Exato. Mas você não precisa ir para a China para fazer essa transformação. Essa é a graça de um coach. Você pode fazer isso aqui em Maringá. Eu posso estar preparado. Você fala com a Sandra. Eu posso estar preparado. Pode. E como é que se faz para se preparar para isso? Estando onde nós estamos. Vamos voltar a essa questão do coaching. Como é que eu consigo reconstruir esse meu olhar sobre as coisas? Estar preparado? Eu acho que existem várias dimensões. Para mim é muito difícil falar, existe uma dimensão. E nessas várias dimensões, uma delas é você falar, eu quero fazer mais. Eu acho que eu fiz bem até agora na minha vida, tenho sucesso, mas eu quero mais, quero mais. E quero me desenvolver em áreas que nem sei. Tenho essa sensação. A outra é que você claramente fala, olha, não estou fazendo muito bem e acho que deveria arrumar algumas coisas, consertar certas coisas. A outra é falar como é que eu me reinvento. Então tem muitas possibilidades, mas em todas elas existe a vontade de fazer uma mudança. Esse tem que ser o princípio. É que é difícil, né? Se a pessoa não quer mudar, por exemplo, e acontece com algumas pessoas muito idosas de outras épocas, não todos, por favor, porque existem pessoas idosas que são muito... E para quem vai viver 100 anos, são as próximas gerações, você vai ter que aprender a fazer isso. Por exemplo, né? Mas você às vezes acha uma vovó que ela não muda, ela tem a sua ideia e a ideia é essa, e se você tentar mudar essa ideia, provavelmente a situação talvez não seja nem boa para ela, que você faça uma demonstração que ela
poderia ter construído a vida de uma forma diferente. Por que não seria bom para ela? Talvez pela expectativa de vida que ela tem, 3, 4, 5 anos, descobrir que de repente Frustração. 60. Então também existe uma afirmação sobre a mesma forma de viver que dá uma certeza e uma segurança para ela que o que ela fez esteve bem. Então seria, porque você coloca, que em determinados momentos há determinadas relações de pessoas que nós não temos que mais que nos esforçar em mudar, mas entender. Mais que mudar, talvez pensar naquelas coisas boas e positivas que todos nós temos, mas que naquelas diferenças de forma de viver a vida. E existe muito isso neste pensamento tão ocidental de que a vida deve ser vivida de uma forma e se você não pensa igual como eu vejo, então temos uma discrepância. E essa discrepância me impede, me impede de me aproximar de você. Bom, e nós voltamos à questão importante que é o ambiente de trabalho. Nós temos um ambiente de trabalho em uma sociedade hoje egocêntrica. Quando eu falo do egocêntrico, é uma sociedade adolescente. Em alguns momentos, algumas pessoas têm 30, 40 anos e ainda agem como se fossem adolescentes. E mais. E mais, não dá para chamar de mais. E mais. E como é que você lida com essa relação, sendo essa pessoa que compreende o outro? Em alguns momentos no ambiente de trabalho você tem que ter um desafio imenso, que é fazer um processo, uma produção funcionar, com pessoas que são ocidentais, como você falou, que elas não estão dispostas a conviver com o que elas não gostam, com o que elas não aceitam, ou que não aceitam, às vezes, uma posição contrária. É o papel de um líder, por exemplo? Bom, o que você está pondo na mesa, acho que é sumamente importante, porque você pode ter um líder, por exemplo, tremendamente disfuncional em termos sociais, como Steve Jobs, mas de um sucesso mundial em termos de inovação, mas morreu aos 58 anos de câncer, né? Então, qual é o balance daí? O que é o melhor? Quem pode falar o que é melhor? Porque ele revolucionou a sociedade em muitas áreas da tecnologia. Ele deixou um legado. Deixou um legado. A família dele, será que vê isso ou vê um pai ausente? Os colegas de trabalho veem ele como uma pessoa dura, difícil de lidar, intransigente. E mais adjetivos pejorativos. Né? Sim. Então, mas você tem um exemplo de líder, se você fosse fazer, por exemplo, um 360 com ele, ele não poderia ter sido um gerente geral, um CEO, não. Mas ele foi um mito e virou uma referência, ele virou um modelo. Então, o que é o correto? Porque vai fazer teste psicológico num cara como esse e reprova. Ele estaria banido de qualquer empresa. Mas ao mesmo tempo ele morreu e vai ser lembrado como um gênio. Pois é. Então não existe uma regra. Não existe uma regra. Existe o que as pessoas estão querendo viver. E nisso, sim, ele tinha uma consciência plena de quem era, do que ele fazia. Essa é a graça dele. Ele sabia quem era. Ele sabia que às vezes fazia cachorrada com os amigos, ele sabia. Mas ele tinha um valor superior. E ele lutava com paixão por isso. E talvez essa seja a palavra. Você viver com paixão. Correto ou não correto, mas você viver os seus valores com paixão. Ou seja, o legado que ele deixou compensou, de certa forma, os vazios que ele também deixou. Para ele, sim. Com certeza. Isso serviria para todos nós, independente do grau de conhecimento. É que você pode ser um pedreiro, você pode ser um marceneiro, mas você pode fazer os melhores móveis que existem em Maringá, no Paraná, no mundo. Você não precisa se desenvolver numa escola e aprender porque outros te vão ensinar somente. Você pode fazer tudo aquilo com paixão, ser criativo. E quando você tem, acho que você tocou um dado que eu quero depois encerrar essa discussão nossa, com essa questão. Steve Jobs vai ser lembrado eternamente como um grande líder, um homem inventivo, um modelo a ser seguido, e aí você vem aqui e coloca assim, bom, tem um lado dele que realmente é fantástico, mas tem coisas que ele fez que por algumas pessoas, muitas ou poucas, não será muito bem lembrado. Ele tem suas falhas, não é perfeito. Nós tiramos esse grau de perfeição, uma coisa que a gente estimula o tempo todo. Nós devemos trabalhar com essa ideia de que nós não temos que ser perfeitos em tudo. Eu acho que seria mais fácil também trabalhar potenciando o que são as coisas boas que a gente tem, que só trabalhando nas coisas negativas, né? Como o mundo é negativo. E o que acontece, para
voltar no caso do Steve Jobs e de muitas empresas, também existe uma visão dicotômica, né? Porque as empresas no Ocidente, tipicamente elas são vistas, por exemplo, com um horizonte, nos Estados Unidos, de 3 meses. Cada quarter, eles têm a métrica, eles devem conseguir os parâmetros financeiros necessários para o sucesso, senão, tchau. Você vê no Japão, na China, os planejamentos que eles fazem são 15, 20, 30, 50, 100 anos. Então, eu lembro no Chile, aconteceu que os chineses compraram, isso não chega no Chile, né? Não. Que bom. Ou melhor, chega porque nós temos as entrevistas na internet. Mas isso é brincadeira. Os chineses compraram a produção de cobre, eu não lembro exatamente a cifra, mas eles compraram por 15 ou 20 anos, acho que era um centavo, não, 1,8 dólar a libra. Naquele momento, acho que estava no mercado a 1,4. Eu pensei, nós estamos vendendo isso por 15 anos, não pode ser que os chineses estejam fazendo um mau negócio. Aos 3, 4 anos, o preço foi para 3 dólares. Os chilenos quiseram renovar o contrato e os chineses falaram não, porque naquele momento esse era o preço, a gente fez um forecast, né, para 15 anos, não pode mudar agora. Então, você vê a diferença de projeção, mas são ângulos mentais e dependendo dos ângulos mentais você vai ter uma estrutura organizacional, de liderança, de recursos humanos, de tudo, né? Dos produtos. Ou seja, até onde você vai explica muito o que você faz agora. Exato, exato. E a tua consciência também, né? Eu conversei com o Paul Anvanter, que é presidente da Associação Chilena de Coaching. Ele também é presidente da Impact, diretor da Impact. Nós falamos sobre coaching. Paul, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a você. Novamente é um prazer estar em Maringá. Obrigado. É um prazer conversar com você. Até o nosso muito próximo obrigado. programa.